soja principalmente. O adiantado a hora me impede de discutir algumas questões mais pormenorizadamente. Eu só queria... O nosso congresso começou a 1h portanto ele era para terminar mesmo às 10 horas da noite. Não se preocupe com isso. Não estou culpando ninguém, mas aqui hoje é sexta-feira. Nós estamos aqui. Sexta-feira é um dia complicado. É dia de macumba. O congresso está previsto acabar às 10 horas. É um dia complicado. Está previsto para as 10 horas. O que eu queria colocar é o seguinte aqui. Não se trata, a meu juízo, de se tomar novamente apenas medidas de caráter anticíclico, de reduzir impostos, disso ou daquilo, para se tentar enfrentar uma recessão que já se manifesta. Ou seja, se nós olharmos os dados de junho, julho, agosto, os dados de comércio interno, os dados da produção industrial, os pátios de muitas revendedoras de automóveis, eles estão mostrando sinais inequívocos, tá? de que a crise nos pegou de novo. E repito, se tomarmos de novo apenas medidas de caráter anticíclico, nós vamos, talvez escapemos dessa, talvez empurremos o problema. Mas o problema crucial nosso é que nós continuamos numa crise estrutural que vem desde os anos 80. Esse Estado brasileiro, as elites estão empurrando com a barriga este problema, se recusam a enfrentar este problema de frente. E se esse problema não for enfrentado, evidentemente, nós correremos o risco, sim, de ter o recrudescimento de problemas que estavam sendo, digamos, de alguma forma atenuados, contidos, diminuídos, como, por exemplo, a questão do salário mínimo. A questão do salário mínimo é uma questão importantíssima neste país. Foi graças à retomada e de ganhos reais do salário mínimo que isso propiciou uma série de fatores positivos. Por exemplo, o semiárido nordestino, isso foi sintomático. O Bolsa Família foi algo extremamente importante. Enfim, algumas das políticas sociais que o governo Lula, principalmente depois do segundo mandato, ele tomou um pouco mais, de uma maneira um pouco mais vigorosa. Essas medidas foram extremamente importantes, assim como a expansão do crédito, que subiu de 25% do PIB para 45% do PIB, e é isso que explica a retomada do consumo das famílias. Porém, essas coisas, para serem mantidas, o Estado tem que continuar presente e ter meios e recursos para manter isso e para lhe dar continuidade. Dado que, se você tem uma crise e as finanças públicas forem eventualmente fortemente atingidas, esses programas sociais podem ser colocados em xeque. E, portanto, eles podem, eu não diria serem anulados, serem fortemente reduzidos, mas a tendência de crescimento dessas atitudes, ela pode ser contida e, portanto, nós corremos o risco de uma certa regressão também no que tange a essa questão. Então, eu queria concluir dizendo que nós temos que enfrentar essa questão. Se essa crise, como ela se manifestar de novo, como se manifestou em 2008, 2009, em que se comportou algumas medidas paliativas, é possível que nós consigamos empurrar com a barriga isso e tentar em 2012 ou 2013, quiçá, recuperar de novo uma taxa de crescimento em torno de 4%, mas o caleidoscópio está muito complicado hoje do que estava em 2008. Tá? A tendência ascendente dos preços das commodities parece que ela entrou em inflexão, ou seja, não se vislumbra um horizonte de continuidade de crescimento do preço das commodities.
E, portanto, a questão do nosso comércio exterior e da expansão das nossas exportações, ela pode estar também, eu diria que numa situação de um crescimento muito lento. Ora, ocorre que graças a esses pontos e ao extraordinária enxurrada de dólares que nós temos recebido nesses últimos anos, este país se descuidou de uma maneira desavergonhada, eu diria, do lado financeiro do balanço de pagamentos. Este ano nós estamos remetendo para fora do país, a cifra talvez venha a atingir a soma de 50 a 60 bilhões de dólares em termos de remessa de lucros. É uma cifra recorde. Os brasileiros mandaram para fora, legalmente, em termos de investimentos, de aplicações no exterior, 270 bilhões de dólares. Então nós praticamente escancaremos as contas do balanço de pagamentos, e isso sim é uma questão, pode ser crucial diante de uma crise. Mas infelizmente o que se pode vislumbrar é que se a crise não for tão severa e se as políticas anticíclicas conseguirem empurrar com a barriga mais uma vez, eu diria, paciência, mas vamos chorar por mais uns 10 anos, se aguentarmos 10 anos nessa situação. Porque o problema é que o não enfrentamento a essas questões, isto vai acumulando tensões, acumulando problemas. Para vocês terem uma ideia de uma das coisas que eu estou tentando passar para vocês é que o que deixou de ser feito em termos de infraestrutura econômica e social nesses últimos 30 anos, se pretendesse repor o que não foi feito, as estimativas de custo de investimentos em energia, transporte, educação, saúde, etc., demandariam recursos que exigiriam que a taxa de investimento no Brasil tivesse um aumento de cerca de 60% a 70%. Ou seja, nós teríamos que retomar uma taxa de investimento que tivesse sido ainda maior do que os anos 70. O que evidentemente não passa pela cabeça de ninguém que isso seria verossímil, que isso seria possível. Então, desculpem pelo teor das palavras, mas estamos, ao contrário do que se pensa, caminhando cada vez mais para um embananamento do país. Muito obrigado. Bom, nós temos aqui até às 10 horas, então eu abro agora a palavra para as discussões a partir dessa apresentação a respeito da crise internacional e brasileira apontada, alguns aspectos apontados pelo professor Wilson Cano. Então, aqueles que quiserem fazer algum questionamento, perguntas, por favor. Boa noite, professor. Bom, o senhor, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores, se não o maior especialista na questão industrial no Brasil, né? Então, vou fazer uma pergunta que muito tem se discutido, né, em todos os fóruns econômicos que a gente participa, que é essa questão da reprimarização, né? Muitos defendendo essa ideia de que o Brasil, em função da diminuição da participação da indústria no PIB, estaria se reprimarizando as discussões em torno da doença holandesa, enfim. Do meu ponto de vista é que não. A gente não está se reprimarizando porque a gente nunca deixou de ser primário exportador. Embora, digamos assim, é fato que os dados das contas nacionais evidenciam uma perda de participação do setor industrial, fatores que já foram muito elucidados, desde a nossa taxa de câmbio sobrevalorizada, a altíssima taxa de juros, que vai de encontro àquilo que o senhor está tentando analisar, ou seja, nunca vai aumentar a formação bruta de capital fixo se a gente permanecer com uma taxa de juros real altíssima como essa, né? E isso está diretamente relacionado aos objetivos da nossa política macroeconômica, que defende a estabilidade, né, digamos assim, como mote principal da defesa econômica. Então eu queria que o senhor falasse, explicasse para a gente assim, o senhor acredita realmente nessa reprimarização e se sim,
quando foi que a nossa indústria de bens manufaturados ela tem vantagem comparativa no cenário internacional que justificasse, sim, então, que a gente vive uma época de reprimarização, né? Porque em determinado momento a gente já ganhou muito exportando produtos manufaturados. Nós vamos fazer um bloco de 3 perguntas e em seguida o professor Cano responde. Professor Sócrates. Professor Rubem. Eu falar? Bom, uma das coisas que a gente vem discutindo lá na área de macroeconomia do IPEA é o fato de que existem interpretações no campo, digamos, da economia crítica, hoje, que estão meio que se degladiando. De um lado, um grupo do qual eu faço parte, que é a discussão que destaca a questão da primarização, da piora do perfil industrial brasileiro, né? E mostrando que isso tem a ver, sem dúvida, com a questão da valorização do câmbio, ligada diretamente à questão do nível da taxa de juros e também da mudança internacional, tendo em vista o peso da China e o fato de que trabalha-se com custos muito baixos na China, que são difíceis de serem, que geram uma difícil competição com países que têm produtos que competem com os produtos chineses. Bom, essa é uma discussão que é mais ou menos, que todos mais ou menos concordam. Estou falando do campo aí mais da economia mais crítica, da economia crítica. No entanto, há um ponto que o professor levantou, que para nós é essencial, também concordamos, é o fato de que não basta você fazer uma política de desvalorização do câmbio para resolver a questão. Não basta, você tem que fazer política industrial e, mais do que isso, a economia brasileira se encontra numa cilada, especialmente numa armadilha macroeconômica, porque outro elemento essencial da economia brasileira é que ela precisa continuar crescendo e, nesse sentido, o papel dos gastos públicos é fundamental. Então, nós não deveríamos entrar no trade-off redução dos juros e redução dos gastos públicos, que é um pouco o que o Banco Central brasileiro está a Fazenda brasileira está nos indicando. Reduz taxa de juros, mas, ao mesmo tempo, reduz gastos públicos. Um grupo de economistas de viés mais heterodoxo está enfatizando e defendendo essa perspectiva. De outro lado, nós temos outro grupo do qual me referi, eu acredito que o professor também, tenho certeza que o professor também, de que redução da taxa de juros, manutenção de gasto do governo, até porque o governo não está numa armadilha no momento de excesso de gastos públicos. Pelo contrário, se encontra numa situação de superávit bastante razoável, o que não quer dizer que no futuro não venha a ter problemas, justamente porque, se pararmos de crescer, a arrecadação piora e compromete o próprio gasto público e compromete a continuidade do investimento. Só para encerrar e também concordando com o professor, os dados do mês passado e desse mês indicam uma queda da formação bruta de capital fixo, muito devida a elementos expectacionais, porque não estamos percebendo ainda uma queda profunda do movimento internacional. Muito devido a movimentos expectacionais, o que mostra que a expectativa é um elemento fundamental na decisão de investir. Daí, mais uma vez, a importância do gasto do governo de manter o nível de atividade. Então, eu gostaria de saber que eles explanassem um pouco essas duas vertentes. Estamos falando no campo crítico da economia.